Quero agradecer pelo convite de estarmos aqui hoje para rezarmos juntos, para pensarmos, para meditarmos, para compartilhar as nossas experiências de Deus, de fé. Hoje nós vamos continuar falando sobre um ministério muito importante na Igreja Católica, que é o ministério de cura. Então hoje eu quero pedir a intercessão de São Rafael Arcanjo, aquele que visitou a casa de Tobias, visitou a família de Tobias, de Tobite, de Sara, Ana, e curou aquela família. Mas não foi ele que curou, foi Deus quem curou. Mas nós vamos pedir hoje a intercessão de São Rafael Arcanjo. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. 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 Nós vamos pedir a intercessão de São Lucas. São Lucas, evangelista, era médico, e vamos pedir a Deus, nosso Senhor, a Jesus Cristo, que é o médico de almas, o doutor de corações, que pela intercessão de São Lucas também nos ajude hoje, pelo ministério da palavra, recebermos esse ministério de cura. São Lucas, rogai por nós. 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 No nosso processo de cura, no nosso processo de experiência de Deus e de libertação de todos os tipos de enfermidade, seja do corpo, seja da alma, nós precisamos ter algo que é muito importante: acreditar, ter fé, confiança. Se você vai a um médico, é porque você acredita, que você confia, que ele tem algum conhecimento que possa ajudar você a ficar melhor. Então a gente precisa de acreditar quando a gente está num processo de adoecimento e num processo de busca de uma cura. Então a gente precisa acreditar no médico. Mas quem precisa acreditar? Você. Então você precisa acreditar. Acreditar no médico, acreditar na palavra do médico. E eu quero trazer isso para a nossa experiência hoje. Se você veio aqui para meditar e para pedir, inclusive, esse dom de Deus, a cura, você precisa acreditar no médico, Jesus, e acreditar na palavra dele, no que ele vai te dizer. Então, irmãos e irmãs, eu pedi para Deus, nosso Senhor, me dar uma palavra que pudesse nos ajudar a meditar sobre o tema de hoje, sobre a cura interior, e sobre os 5 pontos que foram pedidos para que a gente meditasse sobre cura. 2 passagens Deus suscitou assim como para nos ajudar hoje. A primeira passagem bíblica, Jó, capítulo 42, versículo 5. O livro de Jó, ele tem 42 capítulos, ou seja, o último capítulo do livro de Jó, no versículo 5, é que Jó entendeu todo o processo que aconteceu com ele. E aqui eu gostaria de dizer para vocês, além de você ir ao médico, acreditar que o médico tem uma solução para o seu caso, que a palavra do médico pode te ajudar, que a medicação que ele vai passar pode te ajudar, você também tem que acreditar no processo, porque muitas vezes não é só tomar o remédio e ficar pronto da noite para o dia. De um momento para outro você ficar curado. Precisa de um processo. Jó passou por um processo. São 42 capítulos. E só no último capítulo que Jó vai dizer: eu te conhecia, Senhor, somente de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te viram. E vocês sabem que Jó perdeu tudo. Jó teve uma grande e uma grave doença chamada lepra, que naquele tempo era absurdo. Para quem tinha lepra tinha que ser afastado da comunidade, além das dores, além do estigma social, porque ele era tido como, além de uma pessoa desgraçada, pecadora, ele era tido como uma pessoa que tinha que estar fora da comunidade. E você sabe que um dos elementos mais difíceis para um ser humano é conviver com o desprezo. Então imagina você estar doente e ser desprezado. E Jó, ele vai dizer para o Senhor, depois de todo o sofrimento: Senhor, eu reconheço que tudo podes,
que os teus planos são para sempre, que eu falei de coisas que eu não entendi, de maravilhas que me ultrapassam. Eu provei na minha carne a dor, mas eu nunca esqueci que eu sou teu, porque eu te conhecia, de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te viram. Então eu gostaria de convidar você a acreditar, não só no médico, na palavra do médico, no medicamento, mas também no processo. Para que aconteça uma cura, precisa de um processo. E muitas vezes esse processo ele vai curando cada parte. É como se você estivesse totalmente doente, ele vai curar primeiro aquela unha encravada, depois ele cura o seu joelho, depois ele cura o seu estômago, cura o seu coração, cura a sua... Então é passo a passo. Precisa acreditar no processo. E a outra passagem que me veio como uma moção do Espírito Santo foi o Evangelho de São João, o capítulo 19, quando vai falar sobre o encontro entre Jesus e Tomé. Só uma palavrinha fez toda a diferença para mim. A palavra gêmeo. Tomé, chamado Dídimo, que quer dizer gêmeo. E esta palavra gêmeo me chamou a atenção. Se ele é gêmeo, onde está o outro irmão? Acabei de encontrar. A irmã gêmea do Tomé. Aquela que só acredita vendo. Acabei de encontrar. E olha, eu descobri que Tomé ele tem um monte de irmãos gêmeos. Olha, todo mundo aqui, ó. Todos nós, todo irmão gêmeo de Tomé. Porque todos nós, algum dia na vida, se não falamos, pensamos, eu só acredito vendo. Se eu não tocar, se eu não ver. E ele tocou, e ele viu. Então, mais uma vez, a necessidade de acreditar. Muitas vezes a gente não está vendo, mas a cura está acontecendo. Antes de subirmos para esse momento aqui de oração, Sidney e eu estávamos conversando e ele comentando, né, sobre uma situação de cura que ele vivenciou e que vem lá desde jovenzinho, né? Então vai acontecendo passo a passo. E a gente não está vendo, mas Deus ele está agindo, ele está fazendo. Eu vou dar um exemplo assim bem esdrúxulo, assim, daqueles bem boboca, mas eu acho que faz sentido. Sabe quando você está com muita fome, aí você vai lá e come aquela comida maravilhosa e sacia a sua fome. Você sentiu que saciou a fome, mas você não tem nem noção do que aquela comida está fazendo no seu organismo. Todas as substâncias que estão sendo absorvidas pelo seu organismo, o que aquelas substâncias estão fazendo no seu organismo. Sobretudo, vamos pensar assim, quando a gente come chocolate, para quem gosta de chocolate, né? Tem todo um sistema de recompensa e de prazer, né? Que a gente chama lá de circuito dopaminérgico. Olha que nome danado da gota serena. Então todo um circuito que acontece que vai dando aquela descarga de prazer no organismo, né? E a gente não sabe o que está acontecendo, mas algo está acontecendo. Então eu gostaria de dizer para você, acredite no processo. Tomé precisou passar por 42 capítulos e só no 42º capítulo, versículo 5, ele disse: te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te viram. E por outro lado, lá no Evangelho de João, quando Tomé, ele vai para o encontro com Jesus, Jesus ressuscitado, que ele não estava acreditando, Tomé, chamado Dídimo, gêmeo. E cadê o outro Tomé? Ou cadê o outro irmão do Tomé, ou irmã? Cadê a outra parte, né, desse gêmeo? Está aqui, entre nós, você e eu. Então, irmão e irmã, nós vamos começar assim. Vamos passar vergonha, ministério? Vamos com o Tomé mesmo? Vamos? Nós vamos pedir nesse canto que ele venha nos ajudar. Na Sagrada Escritura, vocês já devem ter ouvido falar do rei Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. E Saul estava sendo atormentado por um espírito mau. E durante esse tormento do espírito mau,
Davi apareceu e começou a louvar a Deus. Davi era músico, e ali talvez com a sua harpa, e quem sabe com a sua voz, ele começou a tocar, ele começou a louvar. E quando Davi louvava, o espírito maligno se afastava da vida de Saul. O louvor, ele é cura. Catecismo da Igreja Católica, se eu não me engano, 2639, depois pesquisa aí, mas se eu não me engano é esse o número, 2639. No Catecismo da Igreja Católica diz que o louvor é uma forma de oração. É a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Quem louva, louva a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Se eu não me engano é isso, pesquisa aí, vale a pena, 2639, se eu não me engano, do Catecismo da Igreja Católica. Em todo caso é para dizer que o louvor ele cura, que o louvor liberta. Nós já ouvimos falar tantas vezes, né? Que Santo Agostinho dizia, quem canta, reza 2 vezes. Vamos pedir isso nessa oração. Jesus, ele é a nossa paz. Fica em paz, tudo vai ficar bem. Eu aprendi uma oração que me ajuda muito. Porque quando a gente está enfermo, quando a gente não está legal, a gente muitas vezes fica apreensivo, ansioso, angustiado, angustiada. E eu aprendi uma oração que me ajuda muito. Dos meus momentos difíceis, dos meus momentos de tristeza, de depressão, dos meus momentos de ansiedade, dos meus momentos de pânico, nas minhas fobias, nas minhas angústias, nas minhas incertezas. Muitas vezes eu oro assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras, só por hoje. Por que só por hoje? Porque o passado não volta, o futuro não temos, e o hoje ainda não acabou. Então é só por hoje. A cada dia cabe as suas preocupações, nos diz o Senhor no Evangelho. Olha só, as plantas, as flores do campo, eles não precisam trabalhar, e são lindos, são revestidos de beleza. Olha só, para as aves do céu, não trabalham, e Deus dá alimento. Não se preocupe com o que você vai vestir, com o que vai comer. Cabe a cada dia as suas preocupações. Então, quando nós estamos num processo de ansiedade, a gente está muito lá na frente. A ansiedade ela é marcada por um sintoma chamado preocupação. Então, você se ocupa antes da coisa acontecer. Isso é preocupação. A depressão ela é uma angústia por causa de situações mal resolvidas que a gente nem sabe que estão lá dentro. E então, essa angústia da depressão vai nos deixando muitas vezes presos ao passado, a coisas que nós perdemos, e vai gerando em nós o que nós chamamos de melancolia. A melancolia ela é diferente do luto. Quando você tem uma perda de alguém ou faleceu alguém da sua família, é normal que você fique triste, porque esta pessoa se afastou. A melancolia, ela é uma tristeza bem diferenciada, bem complexa, bem sofisticada. Porque a melancolia é uma tristeza de uma perda, de uma coisa que você nem sabe o que é. E você está buscando essa coisa que você nem sabe o que você está buscando. Percebem como é difícil? Isso é um dos sintomas da depressão. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é só por hoje. Não dá para a gente ficar preso ao passado e não dá para a gente ficar preso a coisas que nem aconteceram, se preocupando, imaginando coisas que ainda não aconteceram e que talvez nem vão acontecer e a gente está imaginando. Só por hoje. E muitas vezes nós temos coisas que são grandes demais. São situações que não cabe a você, que você não vai dar conta de resolver, pelo menos agora não. E aí precisa ter paciência, precisa de serenidade. Serenidade é esta virtude
de que você possa aceitar aquilo que você não pode modificar. Pelo menos eu não posso modificar agora. Agora não dá. Serenidade. Mas daqui a pouco eu vou conseguir. Coragem. Mas como que eu vou distinguir uma coisa da outra? Se eu posso, se eu não posso mudar, se eu tenho que ter serenidade ou coragem, como que eu faço? Simples. Sabedoria. E por isso nós rezamos. Por isso essa oração. Concedendo ao Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Só por hoje. E amanhã você reza novamente. E depois você reza novamente. E sempre vai ser só por hoje. Se você não lembrar ou não entendeu só por hoje, lembra do PHN. Por hoje não. Por hoje não desespero, por hoje não ansiedade, por hoje não depressão, por hoje não pânico, por hoje não, por hoje não, por hoje não. Só por hoje. Só por hoje não. Que fique isso como uma lembrança, né, de um amigo, de um colega, de um irmão, de comunidade. Olha só, nós vamos falar aqui sobre a cura. E aí eu trouxe uns elementos aqui para a gente refletir juntos. 5 passos para a cura interior. E quando a gente pensa 5 passos, parece que um depende do outro. E de fato, um depende do outro. No entanto, não é que assim, vamos imaginar que você está fazendo uma receita de bolo, né? Primeiro você vai lá, pega os ovos, pega o açúcar, pega o leite, pega a farinha e... Não é assim. São elementos que aparentemente são deslocados, são de lugares que parece que não tem muito a ver, mas você vai ver que tem sim. Vou dar um exemplo. Primeiro ponto para a gente pensar sobre cura interior. A primeira coisa é a gente pensar assim: você é um ser humano que precisa de uma cura, sim ou não? Sim, eu também. Então a primeira coisa que a gente precisa é entender o que é esse ser humano. Qual é a sua concepção de ser humano? O ser humano ele é corpo, e o ser humano ele é alma, e o ser humano ele tem uma dimensão espiritual. Então, ou seja, você é 3D, 3 dimensões, né? Dimensão do corpo, dimensão da alma e dimensão espiritual. Você é um homem e uma mulher 3D. Olha que legal. A gente tem altura, eu nem tanto, né? A gente tem uma largura, eu nem tanto. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô ficando meio barrigudo, né? Tá ficando uma pochete aqui. Mas tem uma profundidade. Então, o 3D é isso. A gente mostra altura, largura e profundidade. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Nós temos na Igreja Católica os místicos do Monte Carmelo, os carmelitas, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Edith Stein, ou Santa Teresa Benedita da Cruz, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, que eles falam sobre esta dimensão profunda do ser humano. E eu quero começar por aí. Hoje eu não quero falar tanto do corpo humano, mas desta dimensão, desta terceira dimensão do ser humano 3D, né? Lá na profundidade. Vocês já devem ter escutado falar sobre Santa Teresa d'Ávila e sobre o castelo interior, as 7 moradas. Já ouviram falar? Ok. Eu tenho um jogo bem legal das 7 moradas, um jogo católico, 7 moradas, é bem interessante. Eu achava que eu tinha feito teologia e que era bom. Olha, aquele jogo tem umas perguntas que só Jesus na causa. Eu acho que só Jesus responde aquilo lá. Tem umas perguntas assim bem, sabe? Mas Santa Teresa d'Ávila, ela mostra essa profundidade do ser humano. E para que a gente possa curar, a gente vai ter que ir nesta profundidade. E eu vou dizer para você, dói. Mas dói muito. Não dói pouco, dói bastante, bastantão. E até por isso, muitas vezes, eu e você, a gente resiste nos nossos processos de tratamento, seja lá no médico, seja psicológico, seja aqui na espiritualidade, na direção espiritual. A gente resiste porque alguma coisa lá dentro da gente, chamada intuição, diz: vai doer. Vai doer. E aí a gente meio que fica, né? Mas é preciso, irmão, irmã, ir lá na profundidade.
fazer esta experiência de mergulhar dentro de você mesmo, de você mesma, para encontrar onde que está a questão. Então, eu proponho para você que queira fazer um processo de cura espiritual, que você busque conhecer um pouquinho mais da mística de Santa Teresa d'Ávila, para você conhecer as suas 7 moradas, conhecer o seu castelo interior, para que você possa iniciar este processo. São João da Cruz, ele usa um exemplo de subida ao Monte Carmelo. Ele vai dizendo que a gente vai ter que abandonar algumas coisas para que a gente consiga chegar nesse objetivo. Mas eu gostaria de falar sobretudo sobre Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein. Ela era uma filósofa. Alguém já ouviu falar de filosofia? Já ouviram? Alguém aí gosta de filosofia? Quem gosta de filosofia? Quem não gosta de filosofia? Todo mundo, né? Negócio estranho, né? Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, ela era filósofa. E ela trabalhava com uma dimensão, um ramo, uma linha da filosofia chamada fenomenologia. Fenomenologia, logia quer dizer estudo, e fenômeno quer dizer aquilo que se manifesta. Só lembrar lá do Ronaldo, fenômeno. Então, fenômeno é aquilo que se manifesta, e logia é o estudo. Por que eu estou trazendo isso? Porque se você quiser fazer um processo verdadeiro de cura interior, você vai precisar identificar quais são os fenômenos, o que tem se manifestado, para você entender onde que precisa de cura. Vou dar um exemplo. Quando nós vamos ao médico, ou ao psicólogo, ou ao psicanalista, ou enfim, qualquer pessoa que vai te ajudar num processo de tratamento, o médico vai perguntar: o que você sente? E quando você começar a relatar para ele o que você sente, isso são sintomas. Só você que sente, eu não sei o que você sente, você precisa me falar. Por outro lado, eu posso olhar para você e ver sinais em você de que tem alguma coisa que não está legal. Nós costumamos, na área da saúde, a gente costuma dizer que a pele é fofoqueira. A pele é fofoqueira, ela conta pra gente tudo o que está acontecendo com você. A gente normalmente olha para uma pessoa, a gente já tem o que, né, chama de olho clínico, a gente olha para a pessoa, analisa a pele dela. A pele está dizendo isso. Vou dar um exemplo mais simples. Sabe quando você chega naquela pessoa e olha e fala assim: nossa, que espinha é essa, né? Que nariz é esse na sua espinha? Não é assim que a gente faz muitas vezes? Seu indelicado, sua indelicada. Você não sabe como a pessoa está sofrendo com aquele, né, com aquele vulcão na cara, e você chega e ainda toca na ferida. Então, o que a gente vê é sinal. E o que a gente não vê, que a outra pessoa relata, é sintoma. Onde você vai chegar com isso, Douglas? Seguinte. Quando você quer entrar no processo de cura, a gente precisa ver quais são os sinais, quais são os sintomas, o que está se manifestando. Então, Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, ela mostra pra gente quais são os fenômenos que se apresentam na alma humana. Isso é muito profundo, gente, é muito difícil até. Ela vai procurando quais são os sintomas que a pessoa está tendo, e aí ela vai buscar na alma da pessoa as razões para isso estar acontecendo, que são os fenômenos, as manifestações do corpo, as manifestações da alma. Então hoje eu quero com você pesquisar um ponto, tudo isso para chegar nisso, um ponto da sua alma que pode estar adoecida: a sua faculdade humana de perdoar. Perdoar é cura, é libertação. E nós precisamos perdoar. Em todo o processo de cura, de libertação, a primeira figura, ou as primeiras figuras que a gente tem que aprender a perdoar, são os nossos pais. Porque os nossos pais lá na nossa infância, eles fizeram algumas coisas que eles não sabiam como isso iria prejudicar a gente. E a gente precisa voltar lá e perdoar tudo isso. Então hoje eu quero convidar você a se esvaziar de tudo aquilo
que ficou de mágoa aí dentro de você, de rancor, aquela raiva, aquele ódio que você tem do seu pai e da sua mãe se esvazia. A carta de São Tiago diz: a ira, na Sagrada Escritura, a ira ela não cumpre a vontade de Deus. E muitas vezes nós temos essa ira, essa raiva dos nossos pais por causa de coisas que aconteceram na nossa infância ou que nem aconteceram, o abandono, a rejeição, a humilhação que os nossos pais nos fizeram passar. Então hoje, para esta cura interior, nós precisamos dessa experiência do perdão. Visita lá. Feche os seus olhos um instante, por favor. Feche os seus olhos e faz essa experiência. Traz agora esta figura paterna, essa figura materna, que talvez você nem conheceu. E se você conheceu, você ainda sofre com algumas lembranças, algumas recordações, algumas memórias do seu pai e da sua mãe. E pede: purifica-me, Senhor. Aquilo que não é de Deus eu não quero para mim. Eu me esvazio e peço: Senhor, venha me preencher. Venha me preencher com a sua graça para que eu consiga perdoar meu pai, perdoar a minha mãe, perdoar a minha avó, perdoar o meu avô, esta figura que assumiu esta função paterna, esta função materna. Talvez é o meu irmão, a minha irmã, talvez seja uma outra pessoa. Eu fui adotado, eu fui adotada. E eu quero convidar você agora a fazer esta experiência de pedir perdão. Se você sente que esta é a manifestação da sua dor na alma, que precisa ser curado, curada, peça perdão agora para os teus pais. Pede o perdão dos seus pais e inicie agora esse processo de cura perdoando os seus pais. Lembre-se, é um processo e você precisa acreditar no processo, e você precisa acreditar neste médico que é Deus, e você precisa acreditar na palavra, e você precisa acreditar na medicação. Em outras palavras, você precisa acreditar. Esse processo de cura já se iniciou. Acredite no processo, não só no objetivo, mas acredite no processo. Quem mais você precisa perdoar? Você precisa pedir perdão para alguém. Você precisa se sentir perdoado. Ou mais do que isso, você precisa se perdoar. Inicie o processo agora do perdão. E diz para Deus: eu me esvazio e peço, venha me encher. Me purifica, Senhor, de toda a falta de perdão, de toda a mágoa, tudo aquilo que ainda ficou de rancor, de remorso. Tira, Senhor, do meu coração, da minha vida. Eu me esvazio, eu não quero mais, isso não me pertence mais. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras, só por hoje. Abre os seus olhos, por favor, olha aqui para mim. Entenda, o perdão é um passo importantíssimo no nosso processo de cura interior. E isso não é só igreja. Isso é em todo consultório psicológico, psiquiátrico, psicanalítico, em qualquer lugar, de uma maneira ou de outra, a gente vai esbarrar nesta questão do perdão. Então, se você está buscando uma cura, seja para o corpo, seja para a alma, seja para a espiritualidade, esta outra dimensão profunda do ser humano, o perdão, ele é importante. Pedir perdão a Deus, receber o perdão de Deus. Pedir perdão para o outro, receber o perdão do outro. Perdoar o outro, mas também se perdoar. Porque enquanto a gente não se perdoar, a gente ainda vai ficar patinando nesta angústia, nesta enfermidade, seja do corpo, seja da alma. Santa Edith Stein
E outros vão dizer que o que acontece na alma repercute no corpo e também nas relações, seja com o próximo, seja na relação com Deus. Por isso eu trouxe esta experiência dos carmelitas e sobretudo Santa Edith Stein, trazendo esta ideia dos fenômenos, aquilo que se manifesta. Nós temos aqui a imagem de São João Paulo II, Papa. São João Paulo II, ele também trabalhou com a filosofia. E ele trabalhava com uma filosofia chamada personalismo, que é sobre a pessoa, sobre a personalidade. E todo ser humano tem corpo, e todo ser humano tem caráter, e todo ser humano tem temperamento. Temperamentos são as emoções, são os sentimentos. Envolve os nossos afetos. E isso também precisa de cura. Precisamos também curar os nossos afetos. E hoje eu quero pedir a Deus Nosso Senhor que derrame profundamente, que derrame uma porção dobrada da sua graça sobre vocês, porque esta dimensão da vida humana, os afetos, eles precisam ser tocados, eles precisam ser ressignificados, dado um novo significado para isso. Porque se você é hipersensível, você recebe uma pedrada, parece que foi uma tijolada. Então toda essa hipersensibilidade dos teus afetos, das tuas emoções, precisa hoje ser também tocado e curado. Irmãos e irmãs, quando nós estamos adoecidos, uma das nossas características é mentira. A gente mente até sem querer. Você não está legal, aí chega alguém e pergunta: e aí, beleza? Beleza? Mentira. Porque se você realmente for falar como você está se sentindo, o que você tem passado, então a gente vai se revestindo de couraças, e a gente vai mostrando uma coisa que a gente não é. E eu estou dizendo a gente, nós, você e eu, a gente vai se revestindo e a gente vai mostrando uma coisa que a gente não é. Então está na hora de você e eu tirarmos as nossas máscaras. Mas não é para qualquer um, não é em qualquer lugar, não é todo mundo que vai compreender. Eu me lembro de um canto de uma outra comunidade, mas que diz assim, né? Não conte os seus maiores sonhos para ninguém. Não mostre as suas feridas para quem não tem remédio para curar, para quem não tem força para te erguer. Não chore para quem quer ver sua dor. Não mostre as suas fraquezas para um inimigo. Mostre só para Deus. É você e Deus, é no altar. Entra no seu quarto, fecha a porta. É você e Deus e mais ninguém. Então em alguns momentos é isso, mas em alguns momentos você vai precisar falar da sua verdade. E eu não vou dizer que não dói, mas você vai precisar falar da sua verdade para alguém. Então nós, você e eu precisamos parar de mentir, de se enganar. Primeiro passo: admitimos que somos impotentes perante o álcool, perante as drogas, perante o sexo, perante as nossas emoções descontroladas. Nós admitimos, nós não vamos mais mentir, nós admitimos que nós perdemos o controle da situação. Esse é o primeiro passo para quem quiser realmente uma cura. Admite, aceita, se rende. Eu me rendo, eu entrego. Tá, mas ok, eu vou fazer isso, eu vou me render, eu vou admitir, eu não tenho mais controle, eu me perdi na curva, eu admito. E qual é o próximo passo? Buscar alguém que possa te ajudar. Porque se você não pode, se você perdeu o controle, alguém deve ter esse controle. Alguém, sabe aquele filme lá, o Clique? Alguém deve ter aquele clique lá. E existe alguém. Existe um outro que pode te ajudar. Seja o médico, seja o sacerdote, seja o psicólogo, psicanalista, seja o líder da nossa comunidade. Então sempre tem alguém. Então eu preciso agora buscar. Eu preciso buscar em Deus esta força. Eu acredito que Deus pode curar. Ok, então o primeiro passo é admitir. Parar de mentir para mim mesmo que está tudo bem, porque não está. Eu preciso aceitar isso, não está legal. Eu preciso admitir. Para de mentir para você mesmo, para você mesma.
Para de ficar escondendo, maquiando as coisas. Não é para todo mundo que você vai falar, mas você precisa falar para alguém. Fala para Deus. Padre, mas eu estou falando para Deus. Mas ou ele que não me escuta, ou eu que não escuto ele. Eu preciso de outra ajuda. Ok, então busca outra ajuda. E quando você encontrar essa ajuda, o terceiro passo é: eu decido entregar a minha vida e a minha vontade na mão desta pessoa, deste médico, deste sacerdote, desse amigo. Uma vez eu estava atendendo uma paciente e ela falou uma coisa que eu achei muito lindo. A gente falando sobre amizade, eu perguntei para ela: o que é amizade para você? 14 anos. E ela tem 14 anos e ela falou assim: amigos são remédios em forma de gente. Porque eles nos curam, né? Na hora da nossa dor, como é bom ter um amigo. Como é bom ter um amigo. Então, muitas vezes é um amigo que vai colher as suas lágrimas e vai te ajudar a se levantar. Mas olha, não entrega ouro para bandido, hein? Cuidado, para quem você vai entregar a sua intimidade, as suas questões. Mas a gente precisa admitir, eu menti muitas vezes, eu escondi, eu maquiei, até que, como São Paulo, eu tive que cair do cavalo. Então acho que a gente precisa disso, porque enquanto a gente não fizer isso, não tirar as nossas máscaras, enquanto a gente não admitir a nossa verdade, enquanto a gente ficar com essas couraças, não haverá cura. Não haverá cura. Muitas vezes o sentimento de culpa, ele é importante, mas muitas vezes o sentimento de culpa, ele nos paralisa. Então hoje eu quero convidar você a também se libertar desse sentimento de culpa, dos ressentimentos. Sabe o que é ressentimento? É sentir novamente. No seu processo de cura, você repete, você lembra o que aconteceu, você repete e você vai repetindo. Enquanto você não trabalhar isso, vai continuar se repetindo. Busca ajuda. Busca ajuda. O ressentimento, a culpa, pode ser um dos elementos que você precisa curar dentro de você. E aí eu quero terminar dizendo também: cuidado onde você está buscando cura. Cuidado onde você está buscando cura. Porque muitas vezes nós buscamos algumas práticas que não são cristãs. Então eu gostaria de deixar aqui um ensinamento muito importante. Baixa só um pouquinho o ministério, por gentileza. Um ensinamento bastante importante. Eu vou trazer uma imagem assim, né, para que a gente mais ou menos entenda. Vocês conhecem, sabem o que é um pêndulo, né? Sabe o que é pêndulo? Aquele negócio que fica assim, sabe? Ele vai para um lado e vai para o outro. Ele vai para um lado e vai para um outro. Então você precisa entender que você tem um eixo, uma parte que precisa estar fixa, firme. Porque se você balançar para o lado do pecado ou da doença, o que for, mas você tem sempre um eixo para onde você volta. Você é cristão, você é católico, esse é o seu eixo. Não esqueça da sua profissão de fé. Do jeito que a gente começou, a gente termina. Eu preciso acreditar. Lembra que você é dídimo, gêmeo, que você muitas vezes só acreditou vendo? Então olha só, quando a gente está num processo buscando cura, muitas coisas aparecem. Vou dar 2 exemplos e assim eu termino. Eu comecei a receber no meu e-mail uma mensagem de uma pessoa dizendo: olha, Douglas, eu percebo que você é uma pessoa muito iluminada. Eu acredito que eu sou muito iluminado. E que tem alguma coisa muito grande para acontecer. Aí eu já comecei: ai meu Deus, será que é problema? E ela começou a falar: Douglas, você é uma das poucas pessoas que tem esse tipo de luz, de áurea. Eu falei: ih, pronto, lá vem. Você tem uma áurea e você vai ficar muito rico. Aí eu fiquei pensando: meu, que ótimo.
clique aqui, Douglas, e eu tenho uma informação para você agora. Não sei se vou, se fico, não sei se fico. Ah, eu cliquei, né? Falou de dinheiro, eu cliquei. Douglas, nós vamos mandar um talismã para você, porque o seu anjo... Eu falei, e agora, meu Deus do céu? Que medo de mexer com essas coisas. Vai que, né, não seja de Deus aí. Mas o que é legal disso é que eu percebi, eu tenho um eixo ainda, né? Eu entendi que eu sou católico e que tem algumas coisas assim, não é criticando, não. Eu só estou dizendo assim que eu entendi que eu tenho um eixo. Então outras propostas vêm, mas eu comecei a pensar, essa proposta está de acordo com o meu eixo? Não está, não, sabe? E eu comecei a pensar, quando Deus quer dar, Ele traz em casa. Então, ó Deus, eu vou acreditar nisso, eu não vou ficar de trelelê com essa mulher não, porque eu não sei nem quem é, de verdade. Eu fui para a Bahia. E na Bahia eu conheci um senhor que era da Umbanda e se converteu ao cristianismo. Aí esse senhor ficava me olhando, eu fiquei meio assim, né? Aí ele foi e falou para mim, olha, eu tenho uma coisa para te dizer. Pois não, o senhor diga. Ele falou, olha, você tem buscado muito por justiça, não tem? Eu falei, sim. E por cura? Também. Pois eu sei os seus santos de cabeça. Eu falei, minha Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ah, Douglas, você é preconceituoso com outras religiões. Não, não sou. É porque eu não entendo. E de verdade, eu fico pensando, e se eu me meter numa coisa? Mais uma vez, eu entendi, eu tenho um eixo. O meu eixo é cristão católico. Então, quando alguma outra proposta vem, mesmo que seja aquilo que eu estou almejando, eu estou almejando dinheiro. Eu estou almejando justiça e cura. Mas eu queria tanto que isso viesse de Jesus, que eu acredito nele, que eu estou acostumado com ele, não dessas outras... A gente vai entrando num que a gente chama de ocultismo, né? Aquelas energias ocultas, aquelas coisas, e buscando... Então, irmão e irmã, para resumir, primeiro, o perdão. Segundo, se esvazia da mentira, tira essas cascas. Terceiro, o arrependimento. A culpa muitas vezes nos paralisa, porque muitas vezes vai virando ressentimento, remorso. E aí a gente vai revivendo aquelas coisas e não trabalha. Precisa trabalhar, porque senão isso tudo vai voltar sempre. E por fim, cuidado onde você busca cura. Esse ocultismo, essas outras oportunidades, opções, você é cristão. Volta para o seu eixo. Espero que estejamos entendidos. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras, só por hoje. Gratidão pela maneira carinhosa, respeitosa com a qual vocês me escutaram. Desejo a vocês 24 horas de saúde, de serenidade, de sobriedade, e que Deus nosso Senhor sempre mais conduza o seu processo de cura. Apenas começamos, não olhe para trás, apenas começamos, tudo começa agora. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Gratidão, irmãos e irmãs, Deus abençoa.